Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui sempre, né? Eu até procuro vir mais vezes. Esse ano tem sido bem corrido. Eu acho que eu não tinha vindo esse ano ainda, né, Hugo? Então, puxa, é muito bom estar aqui. A gente ama vocês, estar em casa aqui com vocês. Como o Hugo falou, a gente tem dado cobertura para a igreja há alguns anos, mas dentro daquilo que a gente acredita, não é nada institucional, né, Hugo? Mas nós somos amigos. E isso é ser igreja de verdade. Queridos, eu quero compartilhar algo com você nessa manhã. Eu até me impressionei que o Hugo falou que a última vez que eu preguei isso, ele acha que faz uns 4 anos. Então essa aqui é uma das mensagens que são base para a gente lá em Curitiba, para as igrejas que a gente pastoreia, da cobertura. E eu quero compartilhar com você uma mensagem chamada Graça e Generosidade. Então eu quero te convidar a já abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8. E querido, eu vou dizer para você, é ruim se fazer propaganda de si mesmo, né? Mas na verdade não é de mim, é da palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa que permeia a minha vida, a minha família espiritual. E se você tiver aí com o seu coração atento, eu tenho certeza que se você ainda não recebeu essa mensagem, vai te marcar profundamente e pode gerar muitos frutos na sua vida, na sua família. 2 Coríntios capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, em todo o nosso amor por vocês, esperamos também que nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, queridos, não fica difícil a gente olhar para esse texto e entender que o que estava acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo fez uma campanha missionária, passando pelas igrejas que ele dava cobertura, as igrejas que ele fundou, para levantar uma oferta para a igreja em Jerusalém. E ele está aqui falando aos coríntios. Então ele está falando: olha, eu vou estar com vocês daqui a pouco, e eu espero que vocês já tenham preparado a oferta para a igreja de Jerusalém. E ele usa como referência um povo da igreja da região da Macedônia. Então ele está usando eles como referência. E Paulo, falando de contribuição aqui, mesmo nesse trecho tão breve, Paulo se refere à atitude de ofertar como uma graça concedida por Deus. Ele vai usar essa palavra 5 vezes. E o meu objetivo principal nessa mensagem é mostrar para você que graça e generosidade são palavras sinônimas. Elas falam basicamente da mesma coisa, né? A palavra traduzida como graça aqui é a palavra grega charis. E a tradução literal de charis é favor de dar sem receber nada em troca, da amável bondade de dar, de um presente que é oferecido de boa vontade. Então é muito interessante, porque quando Jesus quer revelar o amor de Deus para mim e para você,
né? Então Jesus está ali com os discípulos e ele quer explicar como é o amor de Deus. Olha, eu quero explicar como que é o amor do meu Pai por vocês. O que Jesus diz? João 3,16. Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então ele diz: a prova do amor é que ele deu. E o que ele deu? O que ele ofertou? Ele deu o seu maior amor, ele deu aquilo que era único, ele deu aquilo que era insubstituível, ele deu a oferta perfeita, ele deu o seu melhor, ele deu o seu único filho. Ele está dizendo: você quer entender a graça? A graça é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, a gente vai perceber que a palavra generosidade, ela fala da mesma coisa. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, ele vai dizer que generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em favor de outro. Então, graça e generosidade são palavras sinônimas. E o que eu quero mostrar para você é que quem expressa generosidade expressa graça. E quem diz que transborda da graça de Deus precisa necessariamente, se essa graça realmente transformou você precisa transbordar em generosidade, porque aonde a graça toca, a generosidade transforma. John Stott diz que o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Então, queridos, a graça é um ato de amor e fala de ter prazer, de ter alegria em dar, de ter alegria em oferecer, e a generosidade fala da mesma coisa. Então, se nós temos a graça de Deus em nós, ela vai se manifestar naquilo que a gente dá e derrama sobre outras pessoas. Então, quando Paulo fala aqui da forma generosa que a Macedônia contribuiu, ele vai construir a ideia de que essa generosidade foi uma graça concedida por Deus aos macedônios. Agora eu quero entender algo com você. A gente lê esse texto, ele é tão conhecido, mas eu quero explicar para vocês quem eram os macedônios, para que a gente entenda exatamente do que Paulo estava falando. E, queridos, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que Deus olhou de uma forma especial para esse povo da Macedônia. Quando a gente olha para Paulo, Paulo era aquele cara que ele queria sair pregando em tudo quanto é lugar, tanto que tem algumas vezes que ele fala assim: não, eu ia para tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu, né? Porque ele queria sair e pregar. Mas quando é para Paulo ir para Macedônia, Deus intervém. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão, ele viu um homem macedônio, e esse homem macedônio está lá em Atos 16, esse homem da Macedônia olha para Paulo e diz: venha para Macedônia nos ajudar. E a Bíblia diz que imediatamente Paulo partiu para pregar na Macedônia, para esse povo gentil que estava sofrendo muito. Então olha só, irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus para Paulo, Deus dá uma visão para Paulo e Deus está dizendo: ó, para tudo, porque eu quero que você vá tocar esse povo da Macedônia, porque eles têm alguma coisa especial. Então todas as igrejas, a Macedônia é uma região, né? E todas as igrejas ali da região da Macedônia foram fundadas por Paulo. Fazem parte das igrejas da Macedônia Filipe, Tessalônica, Bereia, e foi Paulo que começou todo esse trabalho lá. Agora olha só que interessante, a região da Macedônia era uma região que tinha sido muito rica, porque essa região da Macedônia tem muitas minas de ouro e prata. Só que desde Alexandre o Grande, antes do Império Romano, essa região foi campo de batalha. Por quê? Quando o Império Romano e os gregos lutavam ali, os romanos até entre si, e os gregos também, todo mundo queria dominar a região justamente por causa do ouro e da prata. E essa região sofreu 3 batalhas terríveis. Qual foi a consequência disso? Essas minas foram destruídas, essas cidades foram destruídas e levou muita gente à miséria. E vamos falar a verdade, né, gente? Não é muito legal ser pobre, né? A gente não deve ter os olhos nas riquezas desse mundo, mas ninguém acorda de manhã e fala: Deus me faz pobre para eu não correr risco nenhum.
Tipo, não é muito legal ser pobre, né, gente? Agora, o cara que foi rico, eu conheci muitas pessoas assim, empresários que tiveram tudo e depois perderam tudo também. Então, se ser pobre não é legal, ser rico e depois virar pobre é pior ainda. E essa era a realidade dos macedônios. E o que piorava a situação é que a maior parte dos convertidos vinham das regiões mais pobres. Então, quando Paulo está falando aqui para os coríntios e ele cita os macedônios, é porque a realidade das cidades era completamente diferente. Então, Corinto já era uma cidade rica, ela era uma cidade portuária de quem ia do oeste para o leste, então tinha que passar por ali. E como toda região portuária, onde tem muito movimento, isso acaba enriquecendo a cidade. Então, Corinto era já uma cidade rica e ficava cada vez mais rica, enquanto Corinto ficava cada vez mais pobre. E Corinto prosperou tanto. A palavra Corinto é uma palavra grega que significa saciado. Então esse povo era muito próspero e ele virou assim um centro de consumismo, e esse povo buscava estar saciado, né? Ter a boa vida quase a qualquer custo. Então Paulo começa a construir aqui, e chega um momento, a gente vai voltar nisso depois, ele diz: olha, em tudo vocês têm mostrado muita graça. Ele diz na fé, nos dons. Então quando você olha, basicamente a doutrina apostólica sobre dons espirituais está em quais livros? Em Corinto. Por quê? Porque essa igreja cresceu muito nos dons espirituais. Ela era uma igreja que profetizava, que tinha visão, que cresceu muito no ensino, no conhecimento. Então eles cresceram em muitas coisas. Mas aqui Paulo está dizendo assim: eu espero que, como vocês cresceram em tantas coisas, em relação à generosidade, vocês cresçam como os macedônios. Então ele está dizendo: vocês amadureceram em muitas coisas, mas a respeito da generosidade, vocês precisam aprender com os macedônios. E Paulo começa a construir aqui o que eu chamo de uma breve doutrina sobre generosidade. Isso aqui deve permear a vida de todo crente. Então eu gostaria, agora que eu trouxe essa introdução, eu gostaria que a gente pudesse ler o texto de volta, entendendo todas essas coisas que a gente conversou. Então vamos ler de volta, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Então a Macedônia descobriu uma chave espiritual. E quando eles entenderam o valor da generosidade, eles não aceitaram serem deixados de fora. Eles não podiam perder a oportunidade. Pessoal, só não distrai, volta aqui comigo, vamos lá. Eles não podiam perder a oportunidade de lançar essa semente. Eu gosto muito de uma frase do teólogo Frank Carver, e ele diz assim: debaixo de perseguição e pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão: a alegria e a generosidade. Então, queridos, a forma que os macedônios entenderam esse princípio revela que eles entenderam profundamente a graça de Deus, e que essa revelação da graça levou os macedônios a experimentarem uma realidade espiritual. E Paulo vai começar a mostrar aqui o que a Bíblia faz muito isso, o que na teologia a gente chama de uma comparação e contraste. Então ele compara duas realidades e ele mostra o contraste disso.
E esse texto, eu posso ler isso aqui 1000 vezes, mas sempre mexe comigo. Então Paulo começa a apontar o contraste que a graça operou no coração dos macedônios. Então ele diz assim: em meio à prova e tribulação, eles manifestaram alegria. Em meio à profunda pobreza, eles demonstraram grande riqueza de generosidade. É muito interessante, querido, porque a dificuldade financeira e a pobreza, ela tende a empurrar a gente para algumas coisas. Então a limitação, a dificuldade financeira, ela tende a empurrar a gente para a tristeza, para a murmuração, a preocupação, a amargura. Os homens, principalmente, eu estou pastoreando há tanto tempo, existem poucas coisas que mexem tanto com o coração de um homem, quanto a dificuldade de oferecer para a sua família aquilo que ele precisa, aquilo que ele gostaria. Então os homens são desestabilizados, irmãos, às vezes por causa da dificuldade financeira. E quando a gente passa por uma dificuldade financeira, a tendência é que a gente fique pensando só na gente mesmo. Então a dificuldade financeira empurra a gente para dentro da gente mesmo, e a tendência é a gente tentar reter tudo. Agora os macedônios, eles estavam justamente nesse contexto de pobreza, eles não tinham nem o que era necessário só para eles. Então a verdade é que se os macedônios aqui falassem: olha Paulo, você está viajando todas as cidades levantando ofertas, mas Paulo, você sabe a nossa realidade, a gente não tem nem para a gente. Eles tinham todos os motivos para não participar disso, qualquer um ia entender. Paulo ia olhar e falar: não, verdade, inclusive eu vou tirar a parte da oferta e vou mandar para vocês. Mas a verdade é que o que os macedônios estão fazendo aqui é dizendo: olha, a gente pode ter falta de um monte de coisa, a gente pode ter um monte de necessidade, mas eles estão dizendo para Paulo: mas você não tem o direito de tirar mais uma coisa da gente, você não tem o direito de tirar da gente a oportunidade que nós temos de transbordar em graça. Você não pode tirar da gente a possibilidade que a gente tem de contribuir com o que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Então, a Bíblia diz que com alegria, a necessidade deles foi transbordar em grande riqueza de generosidade. Esses eram os macedônios. E essa expressão, irmão, ela mexe demais com o meu coração. Paulo fala: olha, no momento de dificuldade, eles transbordaram em riqueza de generosidade. Tem uma frase que diz assim, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas esses caras eram ricos em generosidade, e eles transbordaram, se tornaram ricos em generosidade, eles se tornaram ricos em amor, eles se tornaram ricos em revelação. É claro que o que esses homens experimentaram foi uma revelação de Deus, a revelação de que a graça e a generosidade andam juntos, e eles insistiram com Paulo para contribuir. Queridos, eu como pastor já recebi ofertas de pessoas que me levaram a chorar quando eu recebi oferta. Eu já recebi oferta de gente que o meu sentimento era: não, você não, eu que tenho que te ajudar. Eu lembro de uma situação específica. Eu estava para lançar o livro Valentes pela Verdade, e veio uma irmã até a gente, e ela estava num contexto muito difícil. Qual era o contexto? Ela tinha um marido imoral, esse cara abandonou a família, ela com 2 filhos pequenos, e ela teve que readequar a sua vida, voltar a trabalhar para sustentar essas 2 crianças com o marido fora de casa. E eu lembro isso, acho que faz uns 10 anos já. E ela chegou para mim, para Dani, minha esposa, e falou: ó, Deus me tocou e eu quero dar uma oferta para você, para esse livro novo. Irmão, quando eu abri, era cheque na época, a gente nem vê isso mais, né? Mas eu abria num cheque de R$1.000. E o meu sentimento foi: não, você não, eu que tenho que te ajudar. E foi muito difícil receber aquela oferta, mas eu entendi que eu não podia tirar
o direito que ela tinha de lançar uma semente na minha vida. Por quê? Porque aquilo não tinha a ver só comigo, com a necessidade de rodar um livro, mas em primeiro lugar, ela entendeu que ela estava dando alguma coisa para Deus. Então não tinha só a ver comigo, mas tinha a ver com o que essas pessoas queriam fazer para Deus. Por isso que Paulo vai dizer, pela vontade de Deus, eles deram a si mesmos. E aí ele diz assim: primeiro ao Senhor e depois a nós. Ele diz, eles estão dando para a gente também, mas primeiro eles estão dando ao Senhor. Então a gente precisa entender que o que Paulo está fazendo aqui, quando levanta essa oferta e toca os macedônios, não tinha a ver só com uma necessidade a ser suprida. Então existia uma necessidade, Jerusalém estava passando por uma dificuldade, mas não tinha só a ver com uma campanha apostólica, tinha a ver com o relacionamento de Deus com aquelas pessoas e a resposta que eles queriam dar a Deus. E a gente tem uma tendência, querido, em secularizar só o dinheiro. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas e contar algumas histórias para que você entenda que existe uma realidade espiritual na contribuição. Eu lembro que logo que eu casei, irmão, você sabe que casamento, início de casamento é aquela coisa, né? Você trabalha hoje para pagar o que comeu ontem, né? Então eu lembro que a gente, assim, comecinho de casamento, pagava aluguel, pagava financiamento de um carro, pagava financiamento de um terreno, né? Mais quebrado que arroz de terceira, que nem dizia um amigo meu, se chamasse a mulher de meu bem, o banco tomava, né? E eu lembro, querido, que eu estava trabalhando um dia. Meu pai teve câncer, e ele teve câncer por 3 vezes. Teve primeiro, tratou, né, curou muito rápido. Aí depois de 2 anos ele também começou a quimioterapia, já curou muito rápido. E quando eu casei, ele estava na terceira vez que o câncer aparecia. E eu lembro da rua que eu estava lá em Curitiba. Não é sempre que Deus fala assim comigo com tanta clareza, mas eu lembro onde eu estava dirigindo, e Deus me falou assim: eu quero que você compre os remédios do seu pai. E meu pai fazia tratamento pelo SUS, então ele não pagava quimioterapia, mas ele comprava algumas medicações para aumentar a imunidade, para tirar o enjoo. Era uma coisa, eu imagino que se fosse hoje, era como se fosse assim uns R$300. E Deus me falou de uma forma tão clara: eu quero que você comece a comprar os remédios do seu pai. Eu lembro que eu ouvi isso com tanta clareza que eu falei: Deus, eu não sei se o senhor está lembrado, mas eu acabei de casar. Eu falei: Deus, o senhor sabe tudo que eu estou pagando. E eu falei: Deus, meu pai não precisa. Eu falei: Deus, meu pai tem 2 aposentadorias. E irmão, quando eu falei isso, eu ouvi Deus falar muito claro comigo de volta. Deus me dizer assim: não é seu pai que eu quero abençoar, é você. E eu lembro que eu fui para casa e aquilo foi tão forte. Eu vou te explicar por quê. Eu lembro que eu cheguei para Dani, minha esposa, e falei: amor, eu estava dirigindo. Primeiro que eu não podia fazer isso sem a concordância dela. Eu falei: amor, eu estava dirigindo, eu creio que Deus falou comigo e falou que é para eu comprar os remédios do meu pai. Eu falei: eu entrei em crise. Ela falou assim: cara, não entra em crise, não fica racionalizando. Se Deus te mandou fazer, faz. Eu falei: não, você não está me entendendo. Eu falei: eu vou te explicar por que eu entrei em crise. Não é por causa do dinheiro. Eu falei: a gente está num momento super apertado. Por que Deus pediu para eu fazer isso agora? Por que tem que ser agora? Eu falei: será que Deus vai levar meu pai? É a última chance que eu tenho de semear alguma coisa na vida dele. E ela, muito sábia, falou: Farley, para de racionalizar. Ela falou: só faz o que Deus te mandou. Eu lembro que eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu quero... Não falei tudo que tinha acontecido. Eu falei: pai, eu queria começar a pagar seus remédios. Ele falou: filho, mas o pai não precisa. Eu falei: não, pai, mas eu gostaria de fazer. Irmão, eu acho que eu paguei as medicações dele por 3 meses. O médico cometeu um erro depois disso. Não deu uma medicação para aumentar a imunidade que precisava. Meu pai, no espaço de 3 dias, teve uma infecção generalizada e morreu. Então eu entendi que o que Deus estava fazendo é me dar a última oportunidade de lançar uma semente financeira na vida do meu pai que eu nunca tinha feito na vida.
Isso não era para abençoar o meu pai, isso era para me abençoar. Por quê? Porque existe uma realidade espiritual no dar, na contribuição. Alguém já disse que a última parte do homem que se converte é o bolso. Irmão, eu falo para você sem medo nenhum, a verdade é que se você não deixa Deus tocar nas suas finanças, eu garanto para você que tem um monte de áreas que você não deixa Deus tocar também. Porque às vezes é muito fácil a gente falar: Deus, minha vida é tua, tudo é teu, mas Deus, aqui não mexe não. Agora existe um valor na espiritualidade, na generosidade. Existem coisas, queridos, que só são destravadas quando a gente entende esse princípio da generosidade e corresponde a ele. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava no congresso de jovens que a gente tinha quando eu estava na comunidade Alcance ainda. E no último dia do evento, no sábado, foi daquelas vezes também que Deus fala comigo de forma muito clara. E Deus me falou assim: eu ia fazer a oferta ali no meio da reunião da noite, mas eu ouvi muito claro Deus falar comigo. Falou: Farley, levanta a oferta, mas provoca o coração das pessoas para eles semearem um na vida dos outros. E Deus me falou assim: você vai ser o primeiro a semear. E eu lembro que eu estava nesse dia com um relógio Michael Kors. Eu ganhei, nem sabia que era um relógio chique. Quando eu fui ver quanto valia, eu falei: caraca, eu não tinha coragem de comprar um relógio desse, né? Eu vim até sem relógio hoje para não correr risco. E aí eu ouvi muito claro de Deus. Deus falou assim: você vai ser o primeiro, você vai dar o seu relógio. Você fica: que droga, né? E eu lembro que eu subi e falei: cara, eu vou levantar as ofertas, mas eu queria que a gente fizesse algo. Eu queria que todo mundo aqui desse alguma coisa para alguém. Eu vou ser o primeiro. Quando eu estou fazendo isso, Deus me mostra cara, tinha, sei lá, 700 pessoas no culto. Deus me mostra um jovem, e Deus falou: a sua oferta é para ele. Agora, quem era esse jovem? Ele tem uma história linda de superação. Quando ele tinha 2 anos de idade, se eu não me engano, o pai foi morto a tiros na frente de casa. Então ele cresceu sem o pai. Quando ele era novinho, né, fez faculdade, foi trabalhar, começou a trabalhar num banco com empréstimo, só empréstimo milionário para grandes empresas. No meio disso, ele criou uma plataforma digital para hospedar cursos online. Ele era, na época, a maior plataforma do Brasil. Então esse menino ficou rico muito novinho, perto dos 30 anos. E eu estou lá em cima e Deus me mostra ele, me fala: olha, você vai dar seu relógio para ele. Eu falei: pô, Deus, logo ele. Tem tantos pobrinhos aqui que nunca ia ter um relógio desse, né? Eu falei: logo ele. Deus falou: não, você vai levar seu relógio para ele. E eu lembro que eu tirei meu relógio, eu desci e fui direto para ele. E eu entreguei meu relógio e falei: cara, Deus me mandou dar para você esse presente. Ele olhou para mim, me abraçou e começou a chorar. Eu pensei: será que é tão ruim assim, né? E ele falou, eu conheci a história dele. Ele falou: pastor, eu nunca tive problema de paternidade. Eu sei que meu pai me amava. Minha mãe e minha avó cresceram falando. Eu cresci com eles falando, elas falando o quanto meu pai era louco por mim. Então eu nunca senti que eu não era amado pelo meu pai. Ele falou: mas desde que eu me converti, eu faço uma oração para Deus. Eu falo: Deus, eu sinto uma coisa só. Eu gostaria de ter ganho um presente do meu pai que eu pudesse guardar para sempre. E ele falava: Deus, eu não sei se você tem um jeito de resolver isso, mas eu queria alguma coisa para eu ter e falar assim: esse aqui é o presente do meu pai. E ele falou para mim: você é meu pai espiritual. E quando você me entregou esse relógio, Deus falou comigo: está aqui o presente do seu pai que você esperava. Querido, isso aconteceu. Olha o que gerou no coração desse menino, no meu. Daí a gente comecei a chorar junto. Homem chora feio, que é uma desgraça, né? Fica aqueles cadarços de ranho no ombro assim. Mulher chorando é bonito, homem chorando é feio, irmão. Agora, olhe o que Deus fez espiritualmente para eu conseguir ouvir algo sobre dar uma coisa para alguém. Então a oferta, ela não fala só de uma necessidade administrativa, mas ela é uma chave espiritual. Eu lembro que
Alguns anos atrás, eu já nem lembro a cidade qual era, onde era. Às vezes quando você vai pregar em algum lugar, faz mais de 15 anos que eu viajo pregando. Então você está numa cidade, você tem um amigo, você fala, cara, eu vou estar tal dia na cidade. E é muito comum falar, cara, você não consegue um dia aqui, um meio de semana para vir pregar na minha igreja? E foi uma situação assim, eu liguei para um pastor conhecido e falou, cara, vem aqui pregar. Eu falei, beleza, eu vou tal dia. E eu lembro que eu cheguei lá, ele falou, Farley, deixa eu te falar algo. Cara, foi em cima da hora que você veio, a gente anunciou o culto. Ele falou, olha, eu não consegui conversar com a tesouraria, não separei uma oferta para você. É muito comum, né? Você vai no lugar, as pessoas te honrarem financeiramente, é bíblico. Eu falei, cara, não se preocupa. Ele falou, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma oferta no culto e essa oferta eu vou dar para você. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça, estamos em casa. Passou o período de adoração, chegou a oferta, ele falou, ó, pessoal, eu queria que a gente honrasse a vida do pastor Farley, então tudo que entrar nas ofertas hoje a gente vai direcionar para ele. Eu tirei a carteira para ofertar. Quando eu tirei a carteira para ofertar, eu falei, gente, que coisa ridícula, eu vou ofertar para mim mesmo, eu vou ofertar uma oferta que vai vir para mim, tipo, nossa, eu vou ofertar muito para mim mesmo, né? Eu falei, não vou ofertar não. Quando eu coloquei a carteira no bolso de volta, Deus falou comigo com aquela clareza, e Deus me falou assim, não tem a ver com você, ou para onde a sua oferta vai, tem a ver se no culto que você presta para mim, você quer me entregar alguma coisa. E querido, isso faz muitos anos, desde aquele dia eu tomei uma decisão no meu coração, de nunca cultuar a Deus, sem entregar alguma coisa para Ele. Então às vezes quando eu estou pregando, foi o caso ontem, eu estava numa conferência, não teve oferta. Sabe o que eu faço? Quando eu percebo que não vai ter oferta, eu pego o meu celular, ou eu mando uma oferta para Cornerstone, para a minha igreja, ou eu mando uma oferta para alguém. Por quê? Porque no meu culto, no culto que eu entrego para Deus, eu quero sempre entregar alguma coisa para Ele. Então, querido, quando eu olho para a nossa história como comunidade, a gente, dia 13 de julho agora, fez 4 anos de igreja aberta, né? Eu fiquei quase um ano fechado, com um grupo pequeno, sem abrir. Mas eu vejo que a gente tem na nossa história algumas coisas muito especiais. O primeiro imóvel que a gente locou é um imóvel de 2.400 metros quadrados, com 90 vagas de estacionamento, né? Numa das principais avenidas de Curitiba. Eu tenho um salão lá, irmão, eu acho que parecido com o tamanho desse salão aqui, que é onde eu quero fazer minha sala de oração. É o imóvel que eu procurava para alocar. Eu tenho um imóvel desse tamanho no prédio lá que eu nunca usei. Então eu lembro de pastores chegarem lá e conhecerem a igreja e eu ficar constrangido. Você já ficou constrangido por ter alguma coisa? Que o cara fala, mas nossa, você já começou aqui? Se a gente fosse mais, não fosse tão crente, você até botava uns pezinhos de pimenta dentro da igreja, né? Spa de São Jorge, né? Mas sabe, irmão, até de ficar com vergonha, falar, mas cara, como que você veio aqui? Você deve ter um monte de empresário na igreja. E eu falo, cara, não tenho. Eu tenho um empresário e chegou aqui quebrado. Agora eu olho para a nossa história, como que a gente chegou assim? Querido, eu lembro que a gente ficou 2 anos de transição no Alcance, e quando a gente foi fazer a primeira reunião com um grupo fechado, sonhando em uma igreja nascer depois, eram 45 pessoas. Estava todo mundo louco para ofertar. A primeira coisa que a gente fez a transição, eu falei, gente, olha aqui, não seja sem vergonha, ninguém guardando dízimo para entregar na Cornerstone depois. Vocês vão ser, até o último dia que a gente estiver aqui, a gente vai ser fiel aqui. E chegou o primeiro culto, eu lembro que estava todo mundo desesperado, irmão, a gente não tinha uma cadeira, não tinha nada, só o sonho de começar uma igreja. E eu lembro que a gente foi fazer a primeira oferta, eu falei, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa, tudo que entrar hoje, eu sei que a gente está sonhando em comprar as coisas básicas, cadeira para sentar. Eu falei, mas tudo que entrar hoje a gente vai ofertar na vida de outra igreja. E eu falei, eu tenho um valor no meu coração, se não chegar nesse valor, a gente vai dar um jeito de completar. Se eu não me engano, era R$4.500. E naquele primeiro culto, entrou 4.600 e poucos reais. E a gente pegou tudo isso
e ofertou na vida de uma igreja vizinha, que perto da gente, que tinha acabado de mudar para um prédio novo. Então, irmão, a gente não tem dinheiro para fazer tudo, mas a gente nunca teve falta de nada. E a gente queria entregar a primícia, a primeira parte para Deus, e a gente fez isso transbordando em generosidade sobre outra igreja. Quando eu olho para a nossa história, eu vejo que a gente fez isso muitas vezes. Eu lembro que quando a gente começou a anunciar a igreja, a gente falou, vamos fazer um site da igreja, vamos começar a subir estudos aqui. E eu lembro que tinha um pastor lá em Curitiba chamado pastor Haroldo, não é o nosso Haroldo da Tico 1, e era um dos caras que a gente mais respeitava sobre escatologia, e ele nunca tinha gravado o curso dele. Eu lembro que na época quem fazia as gravações e todo o material para a gente era a equipe da Orvalho, que era uma equipe cara, né? A equipe que trabalha para o Luciano Subirá, eles faziam para a gente também. E eu lembro que eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar para você gravar seu curso, e a gente divide esse curso, eu subo na plataforma da igreja e eu dou esse material para você usar como você quiser. Ele ficou todo empolgado, e a gente gravou muitas horas, né? Ele ficou um dia inteiro gravando os cursos dele lá. E aí, pastor, a gente vai editar agora, e aí a gente já vai subir o seu curso de escatologia. Só que nesse meio tempo, essa equipe que trabalhava para o Orvalho me chamou e falou assim, pastor, deixa a gente te falar uma coisa. Falou, cara, a gente está começando a igreja não tem uma identidade, e aí a gente vai pôr um curso na plataforma da igreja que não é seu. Falou, não, a gente tem que primeiro subir coisas suas, para não descaracterizar a igreja. Então vamos segurar esse curso do Haroldo, grava primeiro os cursos seus, e depois a gente sobe o do Haroldo. Eu falei, puxa, eles têm razão, faz sentido. Quando eu estava indo para casa, eu ouvi Deus falar comigo daquele jeitinho de volta, e Deus falou assim, pega e oferta o curso para o Haroldo. Eu já pensei na hora no que a gente gastou, né? Falei, Deus do céu. Falei, Deus, mas a gente gastou uma grana nesse curso. Deus falou, dá o curso para ele, não fica segurando ele. Eu lembro que eu chamei a equipe, falei, cara, Deus falou comigo e mandou a gente dar para ele. Eles ficaram me olhando com aquela cara, se Deus falou, né? E eu lembro que eu chamei o pastor Haroldo, eu expliquei a situação para ele, falei, pastor, a gente vai editar tudo, eu vou pagar a edição, tinha um custo para edição, e a gente, pastor, eu vou te dar esse curso. Ele ficou super feliz. Irmão, naquela semana que eu entreguei para ele, a gente recebeu uma oferta que dava quase 10 vezes o valor que a gente investiu. Eu estou dizendo para você que toda vez que você ofertar alguma coisa, você vai receber 10 vezes mais. Irmão, desculpa assim a honestidade, mas não seja burro, né, irmão? Não estou te manipulando assim, né? Inclusive tem algumas coisas que você semeia e colhe muito rápido. Mas eu plantei uma oliveira lá em casa, eu sei lá quantos anos que demora para dar fruto aquele negócio. Muitos frutos você vai demorar muito tempo para ver. Eu não estou falando isso, eu não estou falando de barganha, mas eu estou falando sobre uma realidade espiritual. Quando eu olho para a nossa história como igreja, mesmo uma história curta, a gente ajudou a igreja que foi destelhada, a gente ajudou a igreja que foi roubada, a gente pagou parto de filho de pastor que não tinha dinheiro para pagar parto. A gente tem um funcionário lá na igreja, ele nem é crente ainda, mas ele começou a trabalhar e ele não tinha os dentes da frente aqui, o centroavante, né? É bom para tomar refri de canudinho. E eu lembro que ele ria e ficava meio constrangido de rir, né? Dava aquele sorriso assim. E aí um dia, quando eu fui pagar, ele falou, você consegue quando ele começou a trabalhar com a gente, você consegue me pagar sempre dia 20? Eu falei, cara, consigo. Não, é porque eu estou aí guardando um dinheiro para tentar colocar uma prótese e tal. Irmão, o que eu fiz? A gente achou uma dentista, falou para ela que era um trabalho social, ela fez a metade do preço, e a gente pagou todo o tratamento e a prótese dele. Eu lembro que quando a gente chegou, eu falei, cara, eu vou te dar. Ele falou para mim, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, cara, você está aqui nos abençoando, nos servindo, eu quero cuidar de você. Ele não se converteu ainda, o sem vergonha, mas ele...
Mas pelo menos quando eu falo aqui, você tem que vir no culto, ele pelo menos dá um sorriso e tem dente agora. Mas ele não perde um culto, ele assiste todos os cultos online. Então, queridos, a gente está sempre procurando possibilidades de... A gente já abençoou missionário, a gente já comprou móveis para missionário, a gente já pegou o pastor com burnout e falou, cara, a gente vai arrumar um lugar para você ir, vamos te dar uma oferta para você viajar com a sua família, e a gente está sempre procurando possibilidades. Eu vou contar uma história para você, os pastores gostam de contar tudo que deu certo, né? De contar a história ruim para vocês. Em 2004, eu fiz a primeira conferência que eu fiz da minha vida. E eu era líder de jovens de uma igreja bem pequenininha, né? Isso faz mais de 20 anos. E eu lembro que eu fui bater na porta de uma igreja grande, falei, eu tenho um sonho no coração, fazer um evento para jovens assim, e eu queria usar a sua igreja. Eu não sei se eu que fui mais louco de ter coragem, ou os caras de me emprestarem, que me emprestaram a igreja. E a gente levou um dos ministros, que era o cara que assim, talvez mais me tocasse naquela época, consegui o contato e levei. E irmão, esse cara era um cara muito precioso, e eu lembro que quando eu comecei a ver ele ministrar, eu era sempre muito tocado. Irmão, eu era garoto, não sabia, mais de 20 anos atrás, não sabia nada como funcionava. Eu lembro que um dia eu perguntei para alguém, eu falei, cara, como que esse pastor vive? E eles falaram, olha, ele tem uns mantenedores americanos, e esses caras bancam ele, são, né, ofertam nele todo mês, e aí por isso ele pode viajar pregando. Eu falei, uau, que legal. E eu trouxe esse cara para ministrar, e na minha cabeça era assim, ele já tem os mantenedores, ele está aqui, daí ele pode abençoar a gente, e eu fiz o evento, a gente gravou, ele tinha vontade de gravar com a equipe de adoração, então foi super legal. Eu lembro que eu contratei uma van estúdio, a van entrou lá dentro da igreja, captou o som de lá, eu dei esse material captado para ele, e irmão, sobrou do evento, pagou tudo e sobrou tipo R$300. Então assim, não teve lucro do evento, e eu não ofertei nada para ele. Logo depois disso, na verdade 3 anos depois disso, eu comecei a andar com o pastor Luciano Subirá, e aí eu descobri que você sempre oferta quem vem te servir, tipo, que devia ser uma coisa óbvia, né? Mas era burro, né, irmão? Graças a Deus que burrice não é pecado, né? E porque eu lembro que uma vez a Bebel Killan, esposa do David Killan, me ligou e falou assim, Farley, se eu não me engano era Carrie Job. Ele falou, Farley, eu estou com a Carrie Job aqui, a gente trouxe ela dos Estados Unidos, fiz algumas agendas, ela ia ministrar em Curitiba sábado, e cancelaram a agenda. E ela falou, Farley, eu estou constrangida de pegar uma mulher desse porte e deixar ela parada uma noite. Ela falou, eu queria que ela fosse ministrar aí na Alcance. Ela falou, não se preocupe com oferta, porque a gente já pagou tudo, já ofertou, eu só quero um lugar para ela ministrar. Eu falei, que baita negócio. Que droga, né, irmão? Liguei para o Luciano, falei, Luciano, você não sabe o negoção que eu consegui. Eu acho que era tipo sexta-feira. Falei, cara, a Bebel me ligou aqui, tá com a fulana de tal aqui, disse que não precisa nem ofertar. Ele falou, Farley, já não está funcionando secretaria, não tem nenhum pastor aí, eu não consigo resolver essa oferta do dia para a noite. E ele falou, você liga para a Bebel, agradece de todo o coração, mas fala para ela que a gente nunca traria ninguém para nos servir sem honrar essa pessoa. Eu falei, nossa, que droga. Na hora eu lembrei do cara, né? Falei, mano, eu não ofertei o cara. Beleza. O que aconteceu? Toda vez que eu ia pregar em algum lugar, hoje, esses dias aconteceu de volta. Esses dias eu fui pregar numa igreja de uns amigos lá em Curitiba. E aí preguei, irmão, num congresso. E aí eu lembro que eu levei o Diego com a banda. O Diego é muito azarado também. E aí chegou no final, o cara, pastor, vem aqui que eu quero te dar um negócio. Falei, o cara vai me entregar uma oferta. Aí recebi, fui lá e falei, gente, seguinte, eu recebi minha oferta aqui e eu queria dividir com vocês, com a banda, mas eu vou precisar de uma faquinha, porque era 4 bombom gourmet. Mas é raro, mas ainda de vez em quando acontece. Mas o que acontecia quando eu comecei a pregar?
Esse ri porque não é você, né? Mas tá tudo bem, irmão. Só que quando eu comecei, hoje é muito raro isso acontecer, mas quando eu comecei a pregar, era mais frequente. E toda vez que eu ia, pregava, servia num lugar, e esse povo não me ofertava, o que eu dizia para mim mesmo? Mas não tem problema que eles não me ofertaram, porque eu também não ofertei o pastor lá, então estou só pagando pelo que eu fiz. Irmão, eu fiz isso por anos. Um dia eu fui pregar num lugar, não me ofertaram. Irmão, já fui em um lugar assim que tinha gente famosa pregando e ganhei um tapa nas costas. Aí eu saí desse lugar, é a mesma coisa, não me ofertaram nada. Eu falei, Deus, está tudo bem, porque eu também um dia já fiz isso com o cara. E aí Deus me falou assim, irmão, eu gosto de repetir essa frase. Às vezes quando a gente prega uma mensagem com histórias, testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente ouve a voz audível de Deus o tempo todo. Isso não é verdade, tá? A verdade é que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais. Mas é a fidelidade, a disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E depois de alguns anos, eu falei, Deus, não tem problema, porque eu também já fiz a mesma coisa. Deus me falou assim, então quer dizer que você vai usar o erro dos outros para justificar o seu. Eu falei, que droga. Então você vai pegar o que fizeram errado com você para encobrir o erro que você fez. E naquele dia eu falei, cara, a hora que eu consegui juntar uma graninha aqui, eu falei, a oferta que eu deveria ter dado para esse pastor era mais ou menos essa, eu vou pegar e vou ofertar ele. Só que no meio tempo, o abençoado morreu. E a sensação fiquei livre da dívida, né? Morreu, o que eu vou fazer agora? Cara, e aí Deus me pegou e falou assim, Farley, junta esse dinheiro e oferta na vida da esposa dele. Irmão, eu procurei a esposa dele nas redes sociais, eu não falei o que tinha acontecido, fiquei com vergonha, claro, mas falei, olha, você pode me passar teu Pix, que eu queria te mandar uma oferta? Ela me mandou o Pix e eu mandei a oferta para ela. E foi muito especial, porque ela falou, Farley, eu estou aqui para fazer a matrícula das crianças, não tinha todo o dinheiro, então sua oferta vai ajudar muito nisso. Fiquei muito tocado com aquilo. Mas irmão, na semana, irmão, a Dani foi pregar em Santa Catarina, Deus aí para querer me humilhar mesmo, não fui nem eu que ganhei a oferta. E ela foi, pregou, recebeu uma oferta normal, falou, Farley, fui lá. E aí a gente está comendo, a gente está na mesa junto. E de repente ela abre o olho, ela já tem um olho avantajado, é um olho meio de mangá. Ela levanta o olho e falou, Farley do céu. Eu falei, o que foi, amor? Ela falou, uma moça me procurou no final da ministração, falou que tinha sido muito tocada e que queria me mandar uma semente. E ela falou, Farley, olha a oferta que ela me deu. Irmão, era exatamente 10 vezes o que a gente tinha ofertado. Mais uma vez, estou te dizendo que toda vez que você ofertar vai vir 10 vezes mais? Não, eu posso contar muitas vezes que eu ofertei e não aconteceu nada. Mas com isso, Deus estava mostrando para mim, você está entendendo uma chave espiritual. A oferta não é só uma necessidade administrativa, mas é uma chave espiritual. Irmão, se a graça de Deus ela nos alcança de verdade, isso precisa transbordar em generosidade, porque graça fala de amor e amor fala de entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vamos continuar o texto, 2 Coríntios capítulo 8, agora versículo 7. Paulo continua dizendo, mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em todo o nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero.
comparando com a dedicação de outros, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo: olha, vocês mostraram abundância em muitas coisas, mas eu espero que nessa graça vocês também manifestem abundância. E aí Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim: olha, eu estou levantando essa oferta e eu não estou colocando isso como um mandamento. Ele está dizendo assim: não é um mandamento isso. Eu não estou apresentando esse pedido de oferta como um mandamento. Mas aí ele diz assim: mas o que eu estou fazendo é para provar se o amor de vocês é sincero, comparando ele com a dedicação de outros. Então Paulo não está mandando eles ofertarem, mas ele está dizendo: mas com essa oferta eu vou provar se o amor de vocês é sincero. O que ele está dizendo é a forma que vocês vão contribuir, vai provar para mim se o amor de vocês é realmente sincero, é realmente verdadeiro. A forma que vocês vão contribuir vai me mostrar se a graça de Deus tocou em vocês e o quanto vocês se deixaram ser transformados por essa graça. Eu gosto muito de uma frase de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Irmão, a gente costuma dizer muito assim: olha para os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer a pessoa. Mas você já pensou que pelos seus frutos você pode conhecer você mesmo? E a forma que você contribui mostra muito se você confia em Deus de verdade ou não. Mostra muito se você confia em Deus ou no que você pode guardar ou acumular. Mostra muito se você ama de verdade. Mostra muito se você está comprometido com esses princípios, com a confiança que você tem em Deus. Mostra se você é capaz de abrir mão de alguma coisa pelo outro. Mostra se a gente tem um pouquinho daquele DNA da igreja de Atos, onde eles vendiam o que tinham e distribuíam entre si. Então é por isso que Paulo está dizendo: olha, para provar a sinceridade do amor, a sinceridade da dedicação, o nível que vocês se entregaram e se deixaram ser transformados pelo cristianismo. Agora você entende, querido, que o que Paulo quer comparar aqui não são os valores. Ele está o tempo inteiro falando de oferta, mas em momento nenhum ele fala de montante. Ele não está querendo comparar o valor, ele está querendo comparar a dedicação. Então, talvez o montante de valor que os macedônios contribuíram não foi muito, mas a generosidade foi. Então, o que eu posso dizer para você, sem medo nenhum, irmão, ninguém pode dizer para você quanto você tem que dar. Agora eu digo para você sem medo nenhum: todos nós temos a obrigação, não de dar um valor específico, mas todos nós temos a obrigação de sermos generosos. Por que a gente não pode falar de valor? Porque o valor depende muito da sua realidade. E é muito interessante porque Paulo, ele chuta o balde no final, porque ele vai comparar a gente com Cristo. No final de tudo isso, depois de falar dos macedônios, ele fala assim: por final, olhem para Cristo. E ele diz: porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele está dizendo: esse é o nosso alvo. Então o nosso nível de generosidade mostra o nível que a gente está comprometido com o cristianismo. A minha generosidade fala da revelação que eu tenho do Cristo e do tanto que eu deixo essa revelação da graça transformar o meu procedimento e a forma que eu ajo, a forma que eu contribuo. Mais uma vez, nem todo mundo é obrigado a dar muito dinheiro, irmão. Inclusive, quem sabe, poucas vezes na vida você possa dar grandes ofertas. Mas eu digo sem medo nenhum: todos nós precisamos ser generosos. Todo crente é chamado à generosidade. Por que ninguém pode dizer para você quanto que você tem que dar? Porque a generosidade tem a ver com a sua realidade. A gente está perto de uma Jocum lá em Curitiba. Eu já peguei muitos missionários que o cara foi com 10 no bolso, chegou na oferta, foi tocado, entregou o 10, depois chegou no final, falou: pastor, eu dei tudo que eu tinha, agora não tem como ir embora.
O que é isso? Generosidade. Então, para um cara desse, dar R$5, às vezes é muita generosidade, mas talvez na sua realidade, dar 1.000, 2, 3, 10 mil não é generosidade, mas é avareza. Então, se eu estou sendo generoso, isso está sempre no meu coração, né? Será em todas as coisas. Quando eu dou uma oferta, eu estou sendo generoso. Quando eu dou uma esmola, irmão, quantas vezes eu procuro não andar com dinheiro no bolso, porque quando eu estou com dinheiro no bolso, quantas vezes isso já aconteceu? Eu estou andando de carro, passo pelo lado de um catador de papel, Deus fala assim, ó, desce, para seu carro, desce, esvazia a sua carteira. Eu tenho medo de não fazer, tenho temor de Deus, sabe por quê? Porque não é meu, é dele, é tudo dele. Se ele mandou entregar o dinheiro dele, como eu vou dizer que não? Então quantas vezes eu fiz isso? Vejo às vezes alguém revirando uma lata de lixo, Deus fala, para teu carro, desce, entrega, esvazia a carteira, tudo que você tem, você vai entregar. Eu fico pensando, querido, quando eu vou dar um dinheiro para alguém e fico guardando o carro, será que eu estou sendo generoso? Quando alguém que está pedindo esmola na rua, eu vejo que tem gente que diz assim, pastor, não dá não. Sabe por quê? Vai usar em droga. Irmão, a minha parte não é usar o dinheiro depois, a minha parte é entregar. A Bíblia diz, dá a quem te pede. Então se me pede, eu dou. E às vezes dá uma raiva. Eu lembro que esses tempos atrás eu fui para Santa Catarina com a família, daí estava ali, para quem conhece Santa Catarina, tem aquela parada grande, que tem acho que a maior estátua da Havan ali, acho que de todas. E eu parei e fui no McDonald's, irmão, tarde da noite, viajando, dirigindo, tinha voltado, sabe, estava cansado. Aí a hora que eu estou entrando no McDonald's, tem um cara, falei, ai Deus, tomara que ele não me peça nada, tomara que ele não me peça nada. Ô senhor, eu estou com fome, você não pode me pagar alguma coisa? Eu olhei para a família e falei, vai lá, pedindo, tinha um posto lá embaixo assim, falei, eu não vou dar McDonald's para o cara, que ele nem vai comer direito. Lá embaixo um posto, falei, vou de a pé no posto. Aí eu olhei, ele estava com um amigo, irmão, eu entrei no posto, falei, cara, eu vou ser generoso. O que é generoso? É comprar como se fosse para mim. Então comprei o melhor salgado, comprei um doce para ele comer uma sobremesa, comprei refrigerante, fiz aquele sacolão, voltei murmurando, que droga, que agora eu tenho que subir aqui, já deve estar na metade da comida lá, vou ter que pedir meu lanche ainda. Quando eu entreguei para esse cara, e às vezes você vai entregar, pensa, o cara vai chegar, vai ir na boca trocar por uma pedra. A hora que eu entreguei essa sacola para esse cara, que ele olhou, ele começou a chorar igual criança. Chorar, irmão, igual criança, de fome. Ele falou, eu estava com muita fome, com as lágrimas correndo no rosto. Eu falei, Deus me perdoa. Porque o que uma semente pode gerar. E aí eu parei com ele e falei, cara, Jesus viu sua fome, me mandou entregar isso para você, mandou entregar isso para você porque ele vê tudo que acontece com você, ele te ama. Pude ministrar o coração daquele cara. Então a generosidade, eu estou sempre com isso no meu coração, querido. O que é ser generoso dentro da sua realidade? Posso te falar uma coisa? Eu não sei o que é generosidade na sua realidade, mas eu tenho certeza que Deus sabe, e você devia saber também. Existe uma frase de Peter Marshall que diz assim: contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Eu tenho certeza que tem gente que, se eu falasse aqui, vou liberar uma palavra profética, o que você tem semeado, você vai colher exatamente de acordo com isso. Tinha um monte de gente que quer dizer glória a Deus, e tem um monte de gente que quer falar misericórdia, misericórdia. Deus vai transformar a sua renda de acordo com a sua contribuição. Vamos continuar? Quero que você vá um pouquinho para frente comigo, eu estou quase chegando no final. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. O que Paulo está dizendo aqui parece até absurdo, porque ele está falando dessa oferta com os coríntios estão dizendo para Paulo, a gente já separou a oferta. E Paulo diz assim, eu sei que vocês estão dizendo que vocês já separaram a oferta,
Mas em todo caso, eu vou mandar 2 irmãos antes de mim, para eles chegarem aí e terem certeza que vocês separaram mesmo. Para quando eu chegar, e é engraçado o texto, Paulo fala assim: vai que eu levo um macedônio comigo. E aí eu estou falando bem de vocês para ele. E vai que eu chego, essa oferta é ruim. Aí eu vou passar vergonha, quem dirá vocês? Então ele diz: eu estou mandando alguém para garantir que a oferta está sendo tirada. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado a muitos, mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar os irmãos que me precedessem na visita e vocês preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta. E aí ele diz assim: como expressão de generosidade e não de avareza. Então olha só que precioso, Paulo está dizendo assim: quando vocês forem entregar a oferta de vocês, que ela seja apresentada a nós e ao Senhor como expressão de generosidade, não de avareza. Às vezes a gente tem a imagem errada, que entregar qualquer coisa para Deus é expressão de generosidade. Não, eu dei e já estou sendo generoso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: talvez exatamente aquilo que você vai entregar vai mostrar para mim e para Deus que você não é generoso, mas você é avarento. Por isso não é entregar qualquer coisa que é generosidade, mas é entregar realmente com o coração generoso dentro da sua realidade. E aqui eu queria te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você abriu a mão de alguma coisa para abençoar a vida de alguém? Porque às vezes a gente faz do que sobra, irmão. Está sobrando, você faz. Agora você tem um dinheiro, você quer comprar um tênis novo, você não entrega. Qual foi a última vez que você falou assim: eu vou abrir mão de uma coisa para mim, para fazer isso? Eu lembro que algum tempo atrás, até de um pastor conhecido, entraram na igreja do Leandro Vieira e quebraram umas coisas, roubaram umas coisas. E um dos nossos pastores, o Diego, que já estava aqui, me mandou uma mensagem e falou: Farley, o Leandro colocou uma postagem na internet que entraram, roubaram umas coisas, está levantando uma oferta. Ele falou: vamos mandar uma oferta para eles? O irmão estava no comecinho da igreja, e eu lembro que a gente não tinha departamento em sala para as crianças, e as crianças iam tudo para a sala dos pastores. O irmão entravam, pareciam uns Tasmania, né? Detonavam a sala de pastores. E eu comecei a olhar e falar assim: cara, eu queria pôr uma TV grande aqui para 2 coisas. Uma, para aliviar os professores, porque eles podem dar aula, estende a pregação, alguma coisa, consegue colocar alguma coisa, um diante do trono, alguma coisa para as crianças assistirem. E eu falei: vai ser legal para a gente ter comunhão. Falei, né, para assistir um UFC depois do culto de jovens, aleluia, né? Não escandaliza, irmão. É bíblico. A Bíblia diz: melhor dar do que receber. Batei e abrir-se vos á. Não, já é heresia. Então eu falei: cara, eu quero comprar uma TV. E eu estava já semanas pesquisando uma TV para comprar. Nesse momento o Diego manda e fala: vamos dar uma oferta? Eu lembro que a gente jogou no grupo do presbitério. Eu falei: gente, quanto que vocês querem dar? E todo mundo colocou o mesmo valor. E eu lembro que eu coloquei assim, eu falei: gente, eu queria dar exatamente o dobro desse valor. Eu falei: sabe por quê? Eu estou algumas semanas procurando uma TV para a gente colocar na sala. Eu falei: se a gente der essa oferta aqui, eu não vou mais poder comprar TV. E eu queria dar para eles alguma oferta que nos custe. Eu queria que a gente precisasse abrir mão de alguma coisa para abençoar eles. E eu queria continuar o texto com você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isso afirmo:
Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Querido, só um parênteses, eu já vou voltar para o versículo 8. Eu nasci num lar cristão e eu cresci aprendendo a dar dízimo e oferta, né? Aprendi que assim, ganhava a mesada, separava o dízimo, e sempre dei o dízimo, entreguei o dízimo. Mas eu confesso para você que eu nunca tinha tido alegria. Eu tinha medo de não ser abençoado, tinha medo de não prosperar, tinha medo do devorador. Mas eu lembro que num culto uma vez, o Luciano levantou uma oferta, e eu lembro que eu separei uma oferta muito maior do que eu costumava dar normalmente. E eu lembro que eu fiz uma oração de todo o coração. Falei: Deus, eu não sei se eu posso escolher o que eu vou colher. Eu sei que toda vez que a gente semeia, a gente colhe. Falei: mas se eu pudesse escolher, eu não queria colher nada financeiro disso. Eu falei: sabe o que eu queria colher? Eu queria receber a alegria de dar. Eu queria começar a ter alegria. Irmão, eu colhi isso. E que alegria que eu tenho em ser fiel, em honrar, em dar uma oferta especial. Continuando o texto: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta. Ele vai dizer que a contribuição gera duas coisas: resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Então ele vai terminar dizendo que essas ofertas dos coríntios gerariam duas coisas. Ele diz: em primeiro lugar, vai suprir uma necessidade real dos santos. Então ele diz: tem uma necessidade real, e quando essa necessidade for suprida, eles vão transbordar em alegria e gratidão. E em segundo lugar, ele diz que essa generosidade mostraria que eles são fiéis ao Evangelho, e isso traria glória a Deus. Querido, eu queria só trazer alguns detalhes aqui, mais uma vez dizer que a generosidade é uma chave espiritual, que ela transforma não só a vida de quem recebe, mas principalmente a vida de quem se move em generosidade. Eu queria dizer para você também que a gente não só oferta na igreja, né, os dízimos, entenda isso. O governo dos dízimos são do presbitério da igreja. As contribuições eram levadas aos pés dos apóstolos. Então eu não governo o meu dízimo. Eu lembro que logo que eu cheguei na comunidade Alcance, tinha um pastor amigo meu que estava passando necessidade. Eu comecei a mandar meu dízimo para ele. Um dia eu sentei com o pastor Luciano e eu tenho que dar honra para ele. Eu falei: pastor, eu queria te falar, olha, tem um pastor amigo meu que está passando dificuldade, eu estou mandando meus dízimos para ele, tudo bem? Ele falou: Farley, o governo do dízimo não é seu, o governo do dízimo é do presbitério. O problema é que às vezes a gente quer fazer cartaz com os outros, mas não quer abrir mão de nada. Eu não tinha coragem de ofertar mais, eu tirei do dízimo para dizer que eu estava honrando o cara. E o Luciano falou assim: faz o seguinte, entrega seu dízimo na igreja e me diz quanto é seu dízimo, que a gente vai ofertar para esse pastor. Eu falo: não é sobre o valor, é sobre o princípio. Então o dízimo eu entrego aqui. Irmão, pensa o seguinte: você está aqui, você está desfrutando de ensino, de cuidado, de relacionamento, você tem um ar-condicionado, você tem iluminação, você tem um som, você tem gente que é sustentada para servir você. Então você vir desfrutar de tudo isso aqui
Mas dizimar em outro lugar seria a mesma coisa que você desfrutar da sua família o mês inteiro, da sua casa, da comida, da companhia da família, mas quando você recebe o salário, você sustenta a outra casa. Então você está aqui desfrutando de tudo isso que custa dinheiro, e você não ser fiel, isso é imoral, isso não faz sentido, isso não acha graça diante de Deus, é imoral. Eu só quero receber, mas na hora de contribuir eu faço em outro lugar, ou não faço. Isso é imoral, e isso não passa despercebido diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ofertar na igreja, porque, irmão, muita coisa a gente só faz pelas ofertas, e elas são muito importantes. Agora, o governo da oferta, aí não é do presbitério, o governo da oferta é seu. Por isso eu sempre digo, a gente não oferta só na igreja. Eu nunca vou para um culto sem ofertar, como eu falei para você, mas eu procuro muito transbordar na vida de outras pessoas, e a gente precisa ser generoso com os outros. Agora a oferta é voluntária. E eu queria ler um último texto com você. Esse texto é um texto que não importa quantas vezes eu leio, ele mexe com o meu coração. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 10. A partir do versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Esse aqui era um gentil, capitão do regimento italiano, e um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. E olha o que a Bíblia diz. Quem diz que não pode dar esmola? Dava aos pobres esmolas generosas, e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas da tarde, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção, dizendo: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Irmão, agora olha para isso. Esse cara era gentil. Paulo não tinha começado a pregar para os gentios ainda. Deus intervém. O que acontece antes disso? Pedro está num terraço, ele vê um lençol cheio de animais impuros, e Deus fala: mata e come. Ele fala: de jeito nenhum. 3 vezes, e Deus fala: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E aí Deus fala: vai aparecer 2 homens aqui, siga eles até aonde eles te levarem. Para onde esses homens iam levar Pedro? Para a casa de Cornélio, gentil. Aí Deus aparece, Deus mandou um anjo para falar com esse cara. Esse anjo aparece e fala assim: as suas orações e as suas esmolas generosas chegaram até o Senhor. E o resto do texto mexe com o meu coração, porque ele diz assim: e o Senhor as traz na memória. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Está dizendo assim: Cornélio, cada oferta generosa que você dá para um pobre, eu estou vendo. E Deus está dizendo para ele: Cornélio, eu não vou esquecer. As suas ofertas generosas vão estar sempre no meu coração. Você me tocou com isso. E eu fui pegar um apóstolo num tempo que o evangelho nem chegou para os gentios, mas esse cara vai vir pregar para vocês. Por quê? Porque eu tenho ouvido as suas orações, eu tenho recebido as suas ofertas, e eu não esqueço delas. A generosidade é uma chave espiritual, porque o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Graça e generosidade caminham juntas. Agora eu queria te dizer uma última coisa, a última coisa que eu vou dizer para você. Irmão, a gente oferta e abençoa por causa de necessidade. Por outro lado, a Bíblia diz: os pobres sempre vocês vão ter. A gente sempre vai abençoar os pobres, mas a gente sempre vai ter. Agora, muitas vezes, a gente não oferta por causa de necessidade, mas nós ofertamos por honra.
Então foi entender isso, entender o princípio. A Bíblia fala assim: aquele que é instruído na palavra, divida de tudo que é bom com aquele que o instrui. Foi isso que me levou a começar a primiciar na vida dos meus pastores, de quem me ensinava. Talvez você tenha pessoas aqui que abençoaram muito sua vida. O dia que você fechou o pau com a sua esposa, esse cara tinha que trabalhar no outro dia, mas ficou até de madrugada na sua casa orando com você e te ajudando. E às vezes a gente não é capaz de voltar atrás e falar: cara, isso é tão importante para mim. Irmão, não estou falando de grande coisa, mas às vezes é um almoço, aquele bolo de cenoura que você faz bem, um presentinho, uma lembrança. Então eu queria terminar aqui fazendo uma coisa. Nós vamos dizimar, ofertar, primiciar. Talvez você tenha que conversar com o seu marido, com a sua esposa. Eu queria que você fizesse isso com a compreensão dessa mensagem. Talvez você esteja sendo infiel nos seus dízimos e ofertas. Você precisa dar a mão para sua esposa, pedir perdão para Deus, porque isso não reflete a graça de Deus que tocou sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí como que eu vou dizer: a graça me alcançou, eu transbordo a graça de Deus, mas não dou nada para ninguém? É mentiroso. Então talvez você precise se arrepender e tomar uma decisão de consertar isso na sua vida e começar hoje. Irmão, eu falo com vergonha, mas eu já fiz isso. Eu já peguei mês que a coisa estava tão apertada e eu não consegui dizimar. Sabe o que eu fiz? Parcelei meu dízimo no cartão. Cheguei para o tesoureiro da igreja e falei: quanto que a igreja paga se eu fizer em X vezes aqui? A igreja paga de 5%. Peguei meu dízimo, acrescentei 5% e fui lá e fiz em 10 vezes. Falei: mas eu não vou reter, eu não vou ser infiel, eu não vou ser ingrato. Então talvez você precise consertar e oferta com esse entendimento. Mas eu quero pedir outra coisa para você. Eu queria que depois que você ofertasse, dizimasse, você desse alguma coisa para alguém. Talvez seja um vale night. Olha, eu vou cuidar dos seus filhos para você sair jantar com a sua esposa. Talvez você queira dar um jantar na sua casa. Talvez você fale: cara, me dá teu Pix, quero te mandar uma oferta. Talvez seja uma promessa, irmão. Olha, vale uma janta lá em casa, vale um café lá em casa. Eu não sei, qualquer coisa. E eu quero que você pense que esse é um dia para você dar, não é o dia de receber. Não fica preocupado em receber alguma coisa de alguém. Mas o meu desafio é para que cada pessoa, cada família possa transbordar sobre alguém também. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Acho que já vai colocar o Pix aqui, QR Code. Ah, Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor se deu a nós. Como fala a tua palavra, o Senhor, sendo rico, se fez pobre como homem, nascendo numa manjedoura, para que nós recebêssemos, Senhor, as riquezas da glória. Eu te peço que a revelação dessa graça transforme o nosso coração, o nosso pensamento, transforme o nosso entendimento, a nossa casa, Senhor. Eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas eu peço que o teu Espírito venha como uma flecha quente, Senhor, trazendo essa verdade. Eu quero tanto que cada família aqui possa viver isso, Deus. Possa ver seus filhos colhendo generosidade, seus filhos vivendo generosidade, sua esposa, seu marido. Que o Senhor receba a nossa contribuição, o nosso amor. Nós amamos o Senhor e nós queremos te honrar, Senhor.